Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no versículo 9, do capítulo 12, no versículo 9, e nós tínhamos procurado bater esses versículos a partir do 7 da batalha no céu e da situação do diabo ser precipitado e ser precipitado na terra com seus anjos. E eu quero voltar a alguma coisa que nós tratamos, quem sabe que eu falei, posso ter falado rapidamente. Então tem algumas coisas interessantes, né? Primeiro, eu comentei sobre Balaão, e Balaão ele é um profeta, era um sacerdote medianita. E tu vai encontrar a história de Balaão no livro de Números. E ele foi contratado por Balaque, o rei medianita e dos moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel. E ele vai se dar conta que não tem como amaldiçoar um povo que Deus estava abençoando. E aí ele usa a estratégia, porque ele, por ambição, ele não quer perder, ele ensina a forma como fazer com que esse povo desagradasse a Deus. Era na desobediência, era se prostituindo, era servindo a outros deuses, e aí Deus ia se desagradar deles. Então, a doutrina de Balaão era o amor ao dinheiro. Ele amava o prêmio do seu serviço, ele queria se aproveitar da sua capacidade espiritual. E ele ensinava a maneira como o povo de Israel poderia ser derrotado. Então, eu colocava no outro áudio que hoje as doutrinas, nós estamos deixando as doutrinas fundamentais da palavra, estamos deixando o ler a palavra de Deus, o amar a palavra de Deus, e estamos voltando a ensinos do mundo. É o pensamento positivo, é pensar em si mesmo, é um egoísmo, é o amar a si mesmo, é querer ser feliz independente de qualquer coisa. Então, as coisas que estão entrando, muitas vezes entrando dentro da igreja, eu me aproveitar de Deus e eu querer ser servido, querer que o mundo, que tudo corra ao redor da minha vida, inclusive Deus esteja correndo ao redor de mim. Então nós invertemos as coisas. E quando nós começamos a inverter, nós desobedecemos a palavra e nós começamos a ter Deus a se desagradar de nós. E nós começamos a dar as costas para Deus, porque Deus não faz o que nós queremos, e nós queremos que Deus nos sirva. E essa doutrina vai entrando na igreja e vai enganando. E muitas coisas vão acontecendo. Você busca a prosperidade financeira acima de qualquer coisa. Você quer estar bem nesse mundo. Você quer ter todas as coisas, e muitas vezes não são assim. O apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas que ele tinha aprendido com Deus tanto a ter prosperidade como a passar necessidade. Então Deus vai nos ensinar em todas as situações. Deus vai nos ensinar a não ter nada e a aprender a depender só dele, como Deus também vai nos ensinar a termos as coisas e seguirmos dependendo só de Deus. Eles, olha, eu tô ensinado, eu estou instruído por Deus. Eu sei ter as coisas e eu sei ter necessidade das coisas. Eu aprendi com Deus. E isso tu vai pegar no livro, na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do 10, ele diz, olha, eu estou instruído em tudo, aprendi a me contentar. E hoje a gente não aprende a se contentar.
O apóstolo Paulo vai escrever ao Timóteo, ele diz, olha, nós tendo que se sustentar, tendo que comer e tendo como nos vestir, nós estejamos contentes. Só que hoje nós não estamos contentes com o que Deus está nos dando. Se Deus está nos dando maná, nós estamos como o povo de Israel no deserto, nós estamos só reclamando. Então a gente tem que aprender a se contentar com aquilo que Deus está nos dando. E Paulo diz, olha, eu aprendi a me contentar, eu sei ter bastante, sei não ter nada. Em tudo... E tudo eu posso em Cristo que me fortalece. E muitas vezes esse versículo aqui, ele é tirado do contexto que Paulo está falando e é usado para dizer, não, eu posso fazer qualquer coisa, nós podemos alcançar qualquer coisa. E o que Paulo está dizendo, eu posso tudo, eu posso viver na pobreza como eu posso viver na fartura, e eu posso em Cristo, eu sei viver e eu não vou blasfemar. Então nós temos que aprender a nos contentarmos com o que Deus nos dá. A nos contentarmos com o que nós temos, com o que Deus está nos dando, com o casamento, com o esposo, com a esposa, com os filhos que Deus deu. E eu não estou pregando aqui se acomodar, não. Nós vamos lutar, nós não vamos nos acomodar, mas nós vamos nos contentar e nos alegrar, é não viver se queixando e reclamando, mas dando graças pela situação que Deus nos colocou, porque é a maneira que Deus está usando para que nós venhamos a crescer. Então, não é um comodismo, está tudo mal, tu está vivendo mal, e te acomoda, é que Deus tem para mim, então tá bom, não, tu vai lutar, vai orar, mas é aprender a conviver diante da adversidade e crescer. E crescer mesmo a despeito de todas as dificuldades que tu tenha dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua vida diária. E aprender com a situação que Deus está te colocando. E aprender a não viver se queixando e reclamando e murmurando e pensando só em si mesmo. Ser humilde, eu já escutei, não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Quer dizer, não é que tu pensa que tu é menos, eu sou um coitadinho, pobrezinho, não. É tu pensar menos em ti e mais nos outros, e tu sabe te lembrar que tu é um servo. Então essa é a situação. Eu tenho colocado também sobre Satanás, tem as coisas que é interessante voltar a repetir. Nós temos uma ideia que Satanás ele vai ser no fogo eterno, ele vai ser o algoz ali, o Senhor, para estar afligindo as almas, para ver se todo mundo está tendo a vida mais miserável possível no fogo eterno. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. E eles são os prisioneiros número 1. Eles vão receber a maior sentença. Então eles não vão ser os donos. Vão estar lá afligindo, como muitas vezes a gente escuta testemunhos. Não, aí eu fui no inferno e aí os demônios estavam ali atacando as almas, judiando as almas. Não, eles vão ser prisioneiros, eles não vão ser senhores. O carcereiro, o senhor carcereiro que vai estar lá para trazer o terror para as almas. Não, ele é o prisioneiro e que vai sofrer com os demônios o maior prejuízo. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Ele vai sofrer a pena máxima de Deus. Então são coisas que muitas vezes se introduzem na nossa mente e nós achamos que as coisas são desse jeito, e as coisas não são. E aí nós vamos seguir aqui, porque ele, no 9 diz que ele que engana todo mundo. E aí nós vamos ver que na Bíblia já nos mostra, na entrada da Bíblia, no 3º capítulo que tu vai ler, a antiga serpente, que é a mais astuta, ela já entra enganando Eva. Então, quando o diabo ele aparece em cena nas escrituras, ele já, a primeira aparição dele já é enganando. Então é um ministério de engano. E quando tu vê no finalzinho, quando já está no fechar das cortinas lá, faltando 3 capítulos, só 2 para terminar,
antepenúltimo capítulo, no capítulo 20, ele também vai sair para enganar as nações. Agora, como ele consegue? Não, é com engano, ele engana todo mundo. E hoje, muitas vezes, se nós não nos aferrarmos à palavra e buscar conhecer a verdade, nós vamos ser enganados. Com sutileza, com astúcia, ele vai enganando. E quantas pessoas hoje tu encontra que estão enganadas, totalmente enganadas, firmes numa religião ou firmes numa filosofia de vida que não tem respaldo bíblico, que não vai a lugar nenhum e que o final é a perdição eterna. E muitas vezes a Bíblia, a gente não consegue convencer através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. Então, Satanás, ele traz um engano sutil, porque justamente ele traz aquilo que nós gostamos. Ele nos dá o que nós queremos, enquanto Deus nos dá o que nós precisamos, não é o que eu quero que Deus dá. Deus vai me dar o que eu preciso, o que eu realmente necessito. E o diabo quer me dar o que eu quero. Não, é egoísmo. Não, tu tem que ser egoísta. Se tu tem que jogar todo mundo fora, tu joga, mas tu tem que pensar mais em ti. O diabo já te diz, não, para aí. Tu pensa muito nos outros. Tu tem que pensar em ti, um pouco mais em ti. Tu tem que ter cuidado mais a ti, deixa os outros. Quando tu tá querendo ajudar todo mundo e ninguém te ajuda, tu tem que te ajudar a ti mesmo, os outros que se virem. Então, são sutilezas, parecem uma coisa lógica. Não, realmente, poxa, eu não posso pensar só nos outros, tem que pensar em mim. Mas ele já entra com o engano e diz, não, tu tem que pensar em ti, os outros não, tu tem que deixar de pensar nos outros. E aí nós vamos saindo da normalidade. Então essas coisas são o mestre do engano. E ele consegue, a Bíblia já mostra, ele engana todo mundo. Ele é também, eu falava, ele é o acusador, ele vai difamar os irmãos diante de Deus, ele vai caluniar, como ele vai difamar Deus diante da igreja. E eu creio hoje que a maior estratégia hoje do diabo é unir a igreja e fazer com que a igreja saia dos seus propósitos. O grande propósito da igreja é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É a grande comissão. Mas quando eu começo a pensar em mim mesmo, eu não estou vendo que o meu vizinho está perdido e ele vai ao inferno. E depois para o lago de fogo. Eu não estou vendo que os outros estão perdidos, eu estou pensando em mim mesmo, eu tenho que me dar bem. É como assim, muitas vezes você larga na igreja e a gente, não é assim mesmo. O irmão não veio, perdeu a bênção, eu vou tomar a bênção dele. Ele não veio, perdeu. Então o problema é dele que não veio, mas eu estou aqui, eu vou tomar a bênção. Não, pô, ele não veio, que pena, mas se eu puder, eu vou pegar a minha bênção que Deus tem para mim, vou também levar a bênção para ele, se eu puder passar na casa dele, vou orar, vou chegar e dizer, olha, eu quero te abençoar, em Cristo Jesus, tu não pôde ir, mas eu te abençoo. Mas não. Ele não veio, o problema dele, ele perdeu. Quem não veio, perdeu. Quem está aqui vai receber a bênção, quem não veio, você foi. Não, muitas vezes a gente não sabe nem por que uma pessoa não veio, ou não está presente naquele lugar, naquele momento. Então, ao invés de eu pensar, não, meu irmão não está aqui, ele não pôde vir pegar essa bênção, não está, quem sabe está precisando, eu vou sair daqui na passada, vou chegar lá, vou fazer uma oração, vou abençoar a vida dele, vou deixar a bênção na vida dele também. Então são essas coisas que muitas vezes a gente tem que ter uma noção e aprender a lidar com isso. Depois diz que no 10 aqui diz, e eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Bom, nós vamos parar aqui e quem sabe nós vamos bater, não sei se vai ser pouco tempo, mas vamos bater esses pontos aqui. Então essa grande voz que é ouvida no céu, que João, eu ouvi uma grande voz no céu. E essa voz está dizendo, agora chegou a salvação. É a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo. O acusador foi derrubado.
E esse acusador, ele não descansava, de dia e de noite ele estava acusando. E eu coloquei no outro áudio, quero e faço questão de bater. O nosso inimigo, ele não é onipresente, ele não pode estar lá nos acusando nesse momento e estar aqui junto comigo, não. Ele não pode estar em todos os lugares. Então, enquanto ele está acusando, ele não pode estar agindo na terra. Então, ele tem que ir para um lado e para o outro. Vai chegar aqui o momento que ele vai estar só na terra. E aí diz, olha, ai dos que estão na terra, porque agora o ministério dele vai se resumir na terra. Ele estava, até o momento, ele se preocupava mais na acusação. Embora que ele agisse na terra e andasse na volta, mas ele cuidava e acusava. Agora ele vai se concentrar só na terra, e ele sabe que tem pouco tempo. Então ele foi derrubado. E aqui diz como que os irmãos venceram. Primeiro eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Bom, o sangue do Cordeiro, segundo a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, nos purifica de todo o pecado. Então, nós temos vitória pelo sangue do Cordeiro, não é só gritando ao sangue de Jesus, não, tem poder. Mas qual é o poder? O poder de nos purificar e de nos tornar puros e santos. Quando nós vencemos pelo sangue, é que não adianta que o inimigo venha a se levantar e nos acusar e colocar todas as coisas que tu fez hoje, que tu fez ontem, e que tu não muda, e que tu é um pecador, e que tu que tu é egoísta, e que tu tem mau pensamento, e que tu é imundo, e que tu errou de novo. O sangue de Jesus nos dá vitória, porque nós podemos declarar sempre: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando Jesus nos salvou e o seu sangue nos lavou, ele pagou a nossa conta, não é só dos pecados passados. Jesus sabia que nós íamos ainda cometer deslize e pecar, porque nós estamos em santificação constante, mas nós continuamos sendo pecadores salvos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não existe hoje condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo escreveu isso aos Romanos no capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se tu está em Cristo Jesus, tu é um pecador salvo, não tem condenação para ti. Paulo escreveu: quem vai condenar os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Então nós somos justificados pelo sangue, o sangue paga a nossa conta. Então a vitória que nós temos sobre o inimigo é que ele não tem como, embora que ele nos acuse, embora que ele tenha contra nós um livro de todos os nossos erros e pecados, o sangue de Jesus nos paga a nossa conta, então nós temos vitória. E essa é a diferença. Muitas vezes tem os jargões que a gente usa, jargão evangélico, a gente está repreendido, está amarrado, o sangue de Jesus te repreende. Não, o sangue de Jesus repreende, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, então não tem como o inimigo me acusar, não tem como ele me querer, por mais que ele queira me acusar, não tenho condenação, porque o sangue de Jesus me traz o quê? Me traz a purificação e paga a minha conta. Então eles venceram em primeiro lugar pelo sangue vertido na cruz. Jesus pagou a minha conta. Se tu pegar lá no livro de Colossenses, eu vou pegar aqui rapidamente. Colossenses, se não me falha a memória, 2:14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então a cruz, essa cédula contrária a nós, ela foi cravada na cruz. Quando Jesus na cruz, ele verte sangue, a mensagem da cruz é essa: o sangue lá na cruz, ele nos purifica de todo o pecado. Então nós vencemos o inimigo. Não é pela nossa capacidade, não é porque eu agora sou santo, porque agora eu não erro mais, porque agora eu não peco mais. Não, a minha vitória está no sangue do Cordeiro.
A minha vitória está em Cristo, a minha salvação está no Senhor, não é no que eu sou. Embora que eu não possa nunca me acomodar, e se eu me acomodo é porque eu nunca fui salvo. Se tu pegar a Epístola de João, não é o caso, nós estamos estudando agora, mas a Epístola de João diz aquele que é nascido de Deus, ele não peca, ele não tem o pecado como prática, embora que ele vá pecar. E João diz, olha, se nós temos que não temos pecado, nós mentimos. Mas ele diz que aquele que é nascido de Deus não peca, ele não tem a prática do pecado como um costume de vida. Se tu pegar na primeira epístola de João, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Então, nós somos nascidos de Deus. Então, eu sou nascido de Deus, o sangue de Jesus me purifica, eu posso viver pecando, não vou ter problema. Não, tu não vai ter mais o pecado como prática da tua vida, embora que tu vá pecar, mas não é a tua prática. Agora tu vai praticar justiça porque tu é nascido de Deus. Agora tu vai pecar e o diabo vai te acusar. Olha, o que adianta tu estar orando se recém tu estava fazendo tal coisa? Mas o sangue de Jesus nos purifica, e a gente, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, vai haver uma vida diferente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, o primeiro ponto que João escreve é que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Depois, e pela palavra do seu testemunho. E aqui é importante nós parar um pouquinho. A palavra do seu testemunho parece que é o que eu estou testemunhando tem algum poder. Não, tem poder. Mas aqui, o mais correto, segundo o que eu estudei, seria ser colocado dessa forma. Venceram, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra de Deus a qual eles testemunharam. Então nós estamos testificando da palavra de Deus, e essa palavra de Deus é a nossa vida. Essa palavra de Deus é a nossa vida. Então nós vencemos o inimigo pela palavra de Deus que nós estamos testemunhando. Nós estamos testificando da palavra. A palavra que nós temos testemunhado é a palavra de Deus. Então nós estamos dando testemunho da palavra. Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas. E nós temos poder para testemunhar de Jesus. E Jesus é a palavra. Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas. Então, aqui seria, venceram pela palavra de Deus a qual eles testificaram. Então nós temos vitória pela palavra do nosso Deus. E essa palavra de Deus é a nossa vida. E isso nós temos que entender. Essa palavra é a nossa vida. Então a palavra tem que estar na nossa boca, tem que estar no nosso coração. Quando o Senhor falou com Josué, o Senhor diz a Josué, olha, nunca se aparte da tua boca a palavra dessa lei, mas essa palavra tem que estar na tua boca, tu tem que meditar nela dia e noite. Não se aparta da palavra. A palavra é a nossa vida. Então, nós temos que entender que essa palavra é a palavra de Deus. E ela é suficiente. E hoje, quem sabe, essa palavra tem sido... Ela é simplesmente assim, ela está sendo colocada num segundo plano. E quem sabe seja uma dessas estratégias do nosso adversário. É que a palavra de Deus não esteja presente na nossa vida. E aí nós vamos ter problemas. Nós temos que ter essa palavra como principal. A palavra de Deus
é que vai nos fazer viver. Jesus disse, nem só de pão o homem viverá. Ele estava fazendo recitando uma palavra que estava no livro de Deuteronômio. Mas o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus nós vamos viver pela palavra. E quando Moisés, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 47, ele diz: porque essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Então, essa palavra não é vã, mas o inimigo tem feito de tudo. O esforço para que nós venhamos a relegar a palavra a um segundo plano. Não, a palavra de Deus não é suficiente. Nós temos que acrescentar alguma coisa, temos que colocar outras coisas. E aí a gente começa a colocar coisas que o mundo não, precisamos acrescentar algo mais. Mas o nosso problema é que nós não obedecemos a palavra. E aí é claramente, Moisés diz: olha, essa palavra não é vã. Porque essa palavra é a vossa vida. Então a palavra é a nossa vida. E quando nós estamos deixando, o inimigo está tranquilo. Ele está feliz da vida. Porque nós estamos relegando a palavra de Deus a um segundo plano na nossa vida. Agora, nós vencemos pela palavra de Deus que nós estamos testemunhando. Então nós estamos testemunhando o que a palavra de Deus diz. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não temos condenação, embora nossos pecados, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E nós estamos testificando a palavra de Deus. E testemunhando essa palavra, nós temos vitória sobre o nosso inimigo. Não sei se tu consegue compreender ou entender aquilo que eu estou colocando. Então, muitas vezes a gente muda um pouco o sentido da palavra. Então, e a palavra já não tem mais valor. Então nós temos que nos voltar à palavra de Deus e a testificar e a falar da palavra. Se tu pegar no livro de Josué, no capítulo 1, e é bom nós vemos aqui, quando Josué está sozinho e ele vai seguir a caminhada sozinho, Moisés, o servo de Deus, já havia morrido. E quem é Josué? Bom, Josué foi aquele homem que Deus usou para substituir a Moisés na liderança do povo de Israel. E aí Deus fala para ele assim, Josué no capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então o que Deus diz? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Então com a boca é que nós vamos dar testemunho, então a palavra tem que estar na nossa boca. É a palavra de vida, é a palavra que vai entrar no nosso coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Assim disse Jesus. E aí então essa palavra não pode se apartar da nossa boca. Então nós temos que encher o nosso coração da palavra. O Senhor também, Paulo escreveu, disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então a palavra de Deus tem que habitar de uma maneira abundante e rica em nós. Nós temos que nos encher da palavra. E enchendo o nosso coração na palavra, a nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Nós estamos cheios da palavra, então nós vamos falar da palavra de Deus. E essa palavra é a nossa vida. E assim nós vamos ter vitória contra o nosso adversário. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que ele dá 3 itens. O sangue, a palavra, e não amaram as suas vidas até a morte. E aqui é o outro ponto crucial, porque se eu amo a minha vida, eu não vou ir até a morte. Eu não vou ir até a morte. Quando o apóstolo Paulo escreveu, eu já falei em alguns áudios, ele escreve a Timóteo, ele fala sobre os últimos dias. Ele fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, se amam a si mesmos. É se amar. Eu me amo, eu tenho que me amar. Então, se eu me amo, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Morram os outros, eu não morro. Agora,
quando eu não amo a minha própria vida, eu vou até a morte. E aqui se recomenda: não amaram as suas vidas até a morte. Então nós não temos que amar a nossa vida. E tu não vai encontrar nenhuma passagem, eu já procurei e sigo lendo, sempre tentando achar uma passagem que Jesus tem que dizer: te ama a ti mesmo. Aí você pega aquela palavra, Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não mandou me amar a mim mesmo, ele já sabia que eu me amava a mim mesmo. Então ele está me mandando que eu ame os outros como eu me amo. Ele não está dizendo assim, ó, ama os outros e te ama a ti mesmo. Não, ele já sabe que eu me amo a mim mesmo. Então ele não está me mandando eu me amar como hoje a gente escuta. Não, tu tem que te amar. Primeiro tu tem que aprender a te amar. Não, nós já nos amamos a nós mesmos. Nós somos campeão para nos amar e nos colocar em primeiro. Agora, eles também venceram porque eles não amaram as suas vidas. Até a morte eles seguiram firmes, sem amor a si mesmo, amando ao nosso amado Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas, colocando o Senhor como o seu maior amor e o maior desejo da vida. Agora, se eu amar a minha vida, eu não vou sofrer. Eu não vou querer padecer porque eu me amo, que padeço os outros por mim, mas eu não vou sofrer. Então aqui existem 3 coisas que nós vamos analisar nesse áudio, terminando esse áudio. Que nós temos vitória pelo sangue, pela palavra de Deus, que nós demos testemunho, e porque nós não amamos a nossa vida até a morte. Agora, se tu te ama, tu vai entrar no egoísmo, e aí vai ser complicado, porque tu não vai querer sofrer, tu não vai querer padecer nada, tu não vai querer passar nada, e muito menos vai querer morrer. Então, a vitória, aqui se diz a maneira como nós vencemos o nosso adversário, e que nós continuamos vencendo. Nós temos que descansar no perdão de Cristo. A nossa vida tem que descansar em que Cristo nos perdoou. Muitas vezes nós não nos perdoamos. Nós não nos perdoamos, nós não aceitamos os nossos erros e não nos perdoamos a nós mesmos. Agora nós temos que descansar num perdão que o sangue foi suficiente para pagar, que o sangue de Jesus pagou a conta. E nós não podemos pisar no sacrifício que agradou a Deus. O sacrifício de Cristo foi o bastante para agradar a Deus. Tudo que eu fizer para mais é agradecimento, não é como pagamento. Então, às vezes, a pessoa acha que tem que fazer alguma coisa mais para pagar a conta. E eu estou passando, declarando e jogando na cara de Deus que o filho que ele deu para morrer por mim não foi o suficiente para pagar minha conta. E eu tenho que fazer mais. Não. Tudo que tu faz hoje é agradecimento porque a tua conta foi paga. Agora, se tu está fazendo qualquer coisa, achando que com o que tu está fazendo, tu vai pagar a tua conta, tu pisou sobre o sacrifício do Filho de Deus, e aí Deus não vai te ter por parceiro, nem compadre, pode ter certeza. Então, muitas vezes nós vemos no Espiritismo, o karma, tu está pagando o teu karma. Bom, se tu está pagando o teu karma, o sangue de Cristo não foi suficiente. Então, como que Deus vai aceitar o Espiritismo? Não tem como Deus aceitar uma doutrina totalmente contrária ao que Deus ensina e que faz nós pisar sobre o sangue de Cristo. E o sacrifício de Cristo se torna em nada. Então, não existe karma, não tem como nós pagar a nossa conta. Nós descansamos no sangue de Cristo. Então, por isso que essas doutrinas são antibíblicas, são heresias e são enganos que o diabo coloca em nós. Vamos não tem que fazer. Ou eu tenho que começar a fazer o bem para tentar pagar minha dívida. Não tenho. Eu faço o bem como agradecimento pelo que Deus já fez na minha vida. Então eu descanso no sacrifício da cruz. A cruz foi suficiente. Eu venço pela palavra de Deus, que eu estou testemunhando a palavra de Deus, porque eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Eu testifico da palavra. E aí eu não vou amar a minha vida.
em momento nenhum até a morte eu não amo. Eu amo a Cristo. Ele é a minha vida. E a palavra de Deus que a nossa vida está escondida em Cristo. Então, se eu me amar a mim mesmo e colocar como centro das coisas, eu vou deixar que todo mundo se arrebente, mas eu não. Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu espero que eu não tenha sido enrolado, mas tenha sido claro. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Pedimos que a tua palavra habite ricamente no nosso coração e que nós sejamos fiéis em tudo para a honra e glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.